Bom, nós vamos conversar agora sobre o segurado especial. Então, né, aquele nosso começo, tá? Não vou falar, vocês só vão ler aí. De novo, as categorias dos segurados obrigatórios e agora nós vamos para o segurado especial, tá? Então, vamos lá. Então, nós sabemos que quando eu encontro produtores rurais, né, eu posso tê-los como, né, segurados especiais ou contribuintes individuais. E aqui chegamos naquele momento de definir as características de um segurado especial e de definir também todos aqueles casos em que, desobedecido algum requisito, aquele que era até então segurado especial vai passar a ser um contribuinte individual, tá? Então, são segurados obrigatórios da Previdência as seguintes pessoas físicas, e aqui temos no inciso 7 o segurado especial. Então, a Lei 8.213 nos diz que é segurado especial a pessoa física, olha só, já começa com uma informação importante, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel rural, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, tá? Ele vai trabalhar na condição de produtor, tá? Ou então aqui como seringueiro ou extrativista vegetal. Então vamos ver primeiro aquele caso em que o segurado especial ele é um produtor que se dedica à atividade agropecuária. Então, ele vai ser um produtor e pode ser, enquanto produtor proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário, tá? Alguém cedeu sem nenhum ônus para ele a utilização da terra, arrendatário rural. Ele não tem terra, então ele paga, né, para usar a terra de propriedade de outro. Ele arrenda a terra, ele aluga a terra de outro, tá? E aqui uma ressalva. Segurado especial pode ser alguém que não tem terra e arrenda a terra de outro. Mas segurado especial não pode ser arrendador de terra. Ele até hoje, o segurado especial até hoje pode ser parceiro outorgante, mas segurado especial não pode ser arrendador de terra. Ele pode figurar num arrendamento somente no polo do arrendatário, tá bom? Então, o segurado especial é aquela pessoa física que pode ser, né, ele é um produtor, mas pode ser proprietário ou não. Quando ele não é proprietário, ele pode ser usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário, tá? E ele explora a atividade agropecuária. E no caso da atividade agropecuária, tem que ser em área de até 4 módulos fiscais. Se a área passar desse limite, ele não é mais segurado especial. 4,1 módulo fiscal. Ele passa a ser um contribuinte individual. E o que tem ele ser contribuinte individual? Tem algum problema? Você tem que lembrar que quando eu enquadro alguém na categoria de segurado especial, é porque tem que ter um tratamento, né, diferenciado, tem alguma coisa especial para ele. Segurado especial, ele se aposenta por idade com um salário mínimo, sem que ele tenha que provar 180 contribuições de carência. Ele vai se aposentar, tá? Com 60 anos o homem, 55 a mulher, ou seja, com a redução da idade em 5 anos. Quando esse indivíduo sai da condição de segurado especial e passa a ser tratado como contribuinte individual, o que vai acontecer? Com o produtor contribuinte individual, ele tem que contribuir todo mês, porque na hora de se aposentar, ele vai ter que provar a carência de 180 contribuições mensais. O produtor pessoa física, quando ele é um contribuinte individual, a gente chama esse produtor de empregador rural. Como ele é empregador rural e não é trabalhador rural, o produtor rural, pessoa física, contribuinte individual, ele não tem direito a reduzir a idade em 5 anos. Então vamos lá, segurado especial, aposenta por idade com um salário mínimo, o homem é aos 60, a mulher é aos 55. Tá? Ele prova 180 meses de atividade rural, tá? Como carência.
O produtor rural pessoa física, contribuinte individual, é chamado de empregador rural. Ele se aposenta por idade aos 65 anos o homem, aos 60 a mulher, tá? E esse indivíduo vai ter a exigência de comprovação de 180 contribuições de carência, tá certo? Então vamos lá. Também, além do produtor que exerce atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, eu encontro enquanto segurado especial, tá? Aquele indivíduo que exerce atividade como seringueiro ou extrativista vegetal, tá? Ele exerce atividade, né, individualmente ou em regime de economia familiar. Ele faz isso de forma sustentável, tá? E essa atividade é o seu principal meio de vida, tá? Então, esse seringueiro, esse extrativista vegetal, ele não pode ter empregados permanentes para ser segurado especial. E para esse grupo, seringueiro e extrativista, não há delimitação da área de 4 módulos fiscais, tá bom? Quando é produtor, que exerce atividade agropecuária, eu tenho a delimitação dos 4 módulos fiscais para ser segurado especial. No caso, seringueiro ou de outro tipo de extrativista, né, vegetal animal, eu não tenho essa delimitação de área. Muito bem, tá? Também é considerado segurado especial, tá? O indivíduo que exerce atividade de pescador artesanal ou a este assemelhado. Quem são os assemelhados ao pescador artesanal? Tá? Eu tenho o caranguejeiro, o marisqueiro, o eviscerador de pescado, o observador de cardume, tá? São atividades que fazem desses indivíduos equiparados ao pescador artesanal. Então, o pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual, o principal meio de vida, é um segurado especial. E lembrando que nós já vimos na outra aula que o pescador artesanal é aquele que trabalha sem embarcação, ou quando ele trabalha com embarcação, no máximo essa embarcação vai ter 10 toneladas de arqueação, tá? Tem lei tratando esse limite de forma diferente, mas eu estou falando da legislação previdenciária. Então, o pescador artesanal, quando a embarcação é até 6 toneladas de arqueação, ele pode trabalhar individualmente, em regime de economia familiar ou até em regime de parceria. E na parceria, outorgante e outorgado serão segurados especiais. Quando a embarcação tem mais de 6 toneladas até 10 toneladas, eu vou ter, né, o trabalhador sozinho, com a família, é segurado especial. Quando tem exploração da pesca em regime de parceria, o parceiro outorgante, nessa embarcação de mais de 6 até 10 toneladas, o parceiro outorgante é contribuinte individual, mas os outorgados podem sim ainda ser pescadores artesanais segurados especiais. Agora, além do titular lá da propriedade e tal, ou quem firmou a parceria, ou quem arrendou a terra, né? Eu tenho os demais familiares também enquadrados na categoria de segurado especial. Então, não é só o pai de família, também a sua esposa, também os filhos com 16 anos ou mais serão considerados segurados especiais. Então, veja o que diz a linha C. É segurado especial, tá? O cônjuge ou companheiro, assim como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, o enteado e o tutelado, tá? Também são segurados especiais. Então, esposa, companheira, filhos equiparados a filhos com 16 anos ou mais, também são considerados segurados especiais, desde que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo naquela atividade agropecuária. Nós vamos descobrir também, né, no decorrer das disposições que vamos examinar, que além da atividade agropecuária, admite-se hoje a existência de um segurado especial exercendo atividades, executando atividade de turismo rural, tá? Fabricando e vendendo artesanato rural, que exerça, né, atividades artísticas. Aí vai ter uma limitação de renda que nós vamos verificar em seguida, tá? Então, vamos lá. O que é o regime de economia familiar? Porque diz que o produtor, né, rural tem que trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar.
Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. Então, regime de economia familiar, tá, envolve a atividade colaborativa dos membros da família. A atividade desses membros, o trabalho desses membros da família é indispensável à subsistência do grupo, ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Tá? É um trabalho exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes e admite-se o auxílio eventual de terceiros. Tá? Para serem segurados especiais, tá? O cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, né, ou os equiparados a filhos com 16 anos ou mais, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então, tem uma filha que é professora, dá aula numa escola, tá, na área rural. Tá? Essa filha, ela tem uma atividade como professora que demonstra que ela não vai, né, ser alguém que tenha participação ativa no grupo familiar, né, na atividade do grupo familiar. Mas vamos dizer o seguinte, ela trabalha de manhã, né, na roça e de tarde ela é professora. Ela está participando da atividade rural lá junto com os outros integrantes. Ainda assim, ela não vai ser considerada segurada especial. Quando ela mantém uma outra atividade, e essa atividade não é uma atividade, né, em período de entre-safra, em período de defeso, por no máximo 120 dias no ano, então não tem jeito, ela não pode ser enquadrada como segurada especial, por ter essa outra atividade de forma permanente, tá? Vamos lá. Então, o grupo familiar, ele pode, né, se utilizar de empregados contratados por prazo determinado, tá? Até um safrista, né? Ou trabalhadores de que trata essa linha aqui G do inciso 5 do caput desse artigo, tá? Seriam, na verdade, prestadores de serviço eventuais em épocas de safra. Então, pode contratar safrista, pode contratar trabalhador naquele sistema, né, de contrato, né, de pequeno prazo, que é aquela mudança que a gente viu, né, do artigo 14A do Estatuto do Trabalhador Rural. Então, trabalhador de pequeno prazo, safrista ou outro por prazo determinado, pode também ter prestação de serviço eventual para o segurado especial. E essa, né, utilização de mão de obra vai se dar na época da safra e tem que respeitar um limite de 120 pessoas dia dentro do ano civil. Então, são 120 diárias dentro do ano civil. Pode ser em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho. Então, vamos dizer que durante 60 dias, na época da safra, o segurado especial contratou 2 trabalhadores, certo? Ora, 60 dias, 2 trabalhadores, tá? Eu vou ter um total de 120 do que ele chama ali pessoas dias. Na verdade, são 120 diárias, tá certo? Eu posso ter, durante 60 dias, 4 trabalhadores recebendo meia diária. Eles só trabalham de manhã porque o sol é muito quente à tarde. Meia diária. O que vai acontecer aqui? 60 dias, 4 trabalhadores dá 240 dias. Mas como esses trabalhadores só trabalham meia diária, eu verificando as horas, eu vou acabar tendo esse, né, total de 120 diárias, tá certo? Tá? Então, eu posso ter um indivíduo
passando 120 dias com um trabalhador. Eu posso ter isso aqui, gente, 120 dias com 2 trabalhadores trabalhando o dia inteiro? Não posso. Porque aqui eu teria um total de 240 diárias, tá? Então, isso aqui não pode. Se acontecer isso, eu não tenho mais aquele produtor que contratou essa mão de obra como segurado especial. Vamos lá. Então, assim, a ideia é que o segurado especial, ele tem a sua subsistência a partir daquela atividade, regime de economia familiar, tá? E não se admite a existência, por exemplo, de outra atividade concomitante. Eu não posso ter o segurado especial, como eu disse, trabalhando de manhã na fazenda e de tarde como balconista da loja. Eu não posso ter a segurada especial de manhã na fazenda e de tarde como professora de uma escola, tá? Isso não existe. A ideia é que a renda para a subsistência do grupo familiar seja obtida a partir das atividades agropecuárias, de turismo rural, com delimitação temporal, tá? De artesanato rural, tá? Atividades onde o grupo familiar em conjunto participa, o marido, a esposa, né? Os filhos com 16 anos ou mais, todos serão segurados especiais. Então, eu não posso admitir outras rendas, mas existem ressalvas. Como sempre, tá? Não pode o segurado especial ter atividades fora daquela situação de economia familiar, de produção, né? De forma colaborativa, mas tem ressalvas, tá? Então, quais são as ressalvas? Não descaracteriza a condição de segurado especial, ou seja, existem aqui rendas que ele pode ter sem deixar de ser segurado especial. Então, a primeira situação que não descaracteriza a condição de segurado especial é ele firmar contrato de parceria, outorgando, tá, ao parceiro, mediante contrato escrito de parceria, meação ou comodato, a utilização de até 50% do imóvel rural. Então, aquele indivíduo, ele tem um imóvel rural que, considerando a área contínua e descontínua, para ele ser segurado especial, tem que ter no máximo 4 módulos fiscais. E ele entende de firmar contrato de parceria. Tem que ser um contrato escrito de parceria. E esse parceiro outorgado, esse indivíduo que vai utilizar a terra dele para plantar, ou esses parceiros outorgados, somente podem ocupar máximo de 50% da área da propriedade dele, tá? Se ele fizer parceria e ultrapassar 50% da área, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser um contribuinte individual. Então, não descaracteriza a condição de segurado especial esse produtor outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, até 50% do imóvel rural, cuja área total desse imóvel não pode ser superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ok? Então, se ele fizer, esse dono da terra, tá, ele tem uma área de terra não superior a 4 módulos fiscais, então ele faz 5 contratos de parcerias. Então, ele passa a ser esse produtor um parceiro outorgante. E esses, né, indivíduos com quem ele firmou o contrato são os parceiros outorgados. Embora tenha 5 parceiros trabalhando na terra dele, a área cedida para a parceria não passou de 50% do imóvel rural, não tem problema, tá? Está obedecendo a área total 4 módulos fiscais, o limite para a parceria de 50% foi obedecido e o outorgante e os outorgados continuam exercendo atividade individualmente ou em regime de economia familiar, sem problema, são todos segurados especiais, inclusive o parceiro outorgante, tá? Também não descaracteriza a condição de segurado especial se esse indivíduo ele tem uma fazenda, tá? E ele passa a exercer a atividade turística na propriedade rural, inclusive hospedagem, mas por não mais de 120 dias ao ano. Então, vamos dizer o seguinte,
que ele tenha, né, uma fazenda e nessa fazenda tenha, né, uma cachoeira muito bonita. Então ele cria lá uma estrutura para turismo rural. Ele vai cobrar ingresso, ele vai, né, fornecer alimentação, ele pode inclusive fornecer pernoite, né, para os visitantes. Algum problema dele exercer atividade de turismo rural? Não. Ele continua sendo segurado especial, ainda que exercer dessa atividade, desde que essa atividade não ultrapasse 120 dias no ano. Ah, mas o sol brilhou, é um tempo maravilhoso, os turistas continuam a procurá-lo para visitar, né, a fazenda, e ele então exerce atividade de turismo rural por 121 dias no ano. Deixa de ser segurado especial e passa a ser um contribuinte individual. Tá? Também não descaracteriza a condição de segurado especial se o nosso, né, produtor, ou seringueiro, ou marisqueiro, ou pescador artesanal participar em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que ele seja associado em razão da sua condição de trabalhador rural ou de produtor em regime de economia familiar. Então, aqui seria a seguinte realidade. A entidade classista, o sindicato, pode ser, de acordo com a Lei Complementar 109, tá, que regulamenta lá o artigo 202 da Constituição, o caput do artigo 202, o sindicato ele pode ser instituidor. Ele pode ser instituidor de previdência complementar. Como é que o sindicato pode ser instituidor de previdência complementar? Ele pode criar plano de previdência complementar para oferecer aos seus filiados. Ele, então, cria um plano de previdência numa entidade fechada de previdência complementar já existente. Ou então, tá, se é um sindicato, uma entidade classista de maior porte, pode até criar um fundo de pensão, criar, né, uma entidade fechada de previdência complementar para os seus filiados. Então, o que acontece? Vamos dizer que o Sindicato de Trabalhadores Rurais criou um plano de benefícios de previdência complementar num fundo de pensão já existente. Esse produtor rural, ele pode participar, sim, plano de previdência complementar, instituído aí pelo seu sindicato, pela sua associação de classe, sem e que isso prejudique o seu enquadramento como segurado especial, tá certo? Ao participar desse plano de previdência complementar, isso significa que lá na frente, cumpridos os requisitos, ele vai passar a receber um benefício dessa previdência complementar. E não tem problema nenhum ele receber essa renda, uma vez que se trata de um plano de benefícios de um instituidor que é o seu sindicato. Não tem problema. Vamos lá. Também não descaracteriza a condição de segurado especial, tá? Se esse produtor ele for o beneficiário ou tiver alguém no seu grupo familiar que tenha, né, algum tipo de benefício de programa assistencial oficial do governo, tá? Por exemplo, receber Bolsa Família ou ter um idoso ou uma pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Não tem problema, isso não prejudica a sua condição de segurado especial. Vamos lá. Também não prejudica, né, não descaracteriza a condição de segurado especial, tá?
se ele utilizar, ele, né, e o seu grupo familiar aí, utilizarem processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, tá? Então, o que acontece aqui? Eles vão transformar o que eles produzem, tá? Mas vão transformar e o produto resultante não é algo que obriga a pagamento do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? O produto resultante não está naquela tabela do IPI que obriga a pagamento do IPI, tá bom? Então, vamos dizer que eles produzam frutas, tá? E eles transformem a fruta de forma rudimentar, de forma artesanal, em polpa e comercializem tanto a fruta quanto a polpa. E é o próprio grupo familiar, tá, que faz essa transformação das frutas em polpa, eles não deixarão de ser segurados especiais. Eles criam gado e eles vendem tanto o leite quanto o queijo de coalho ou doce de leite feito pelo próprio grupo familiar, tá, ali no mesmo local onde tem, né, o sítio, eles vão ter a produção de queijo ou de doce de leite, sem problema, tá? A industrialização, tá, ou o beneficiamento de forma artesanal não descaracterizam aquela família como sendo uma família de segurados especiais. Também não descaracteriza a condição de segurado especial a associação, tá, em cooperativa agropecuária. Então, esse indivíduo, ele é um produtor rural segurado especial e ele se associa, tá, numa cooperativa de produtores também, né, segurados especiais, por exemplo, não tem problema. Vamos lá. Agora, diz aqui o seguinte, que não é segurado especial o membro do grupo familiar que possua outra fonte de rendimento. Lembra daquela professora? Então, não é segurado especial aquele indivíduo que tem outra fonte de rendimento, que tem um emprego à tarde, que dá aula numa escola à tarde, tem outra fonte de rendimento, exceto. Tá? Então, o segurado especial não pode ter outra fonte de rendimento, mas tem um monte de exceções que são rendas permitidas para o segurado especial. Número 1, segurado especial, ele pode ter um recebimento de um benefício de pensão por morte. Por exemplo, tem um casal, os dois são segurados especiais, o marido morre, tá? Ele vai deixar uma pensão por morte para a esposa. Ora, a esposa continua trabalhando na fazenda, em atividade agropecuária, ela é segurada especial ainda que ela passe a receber uma pensão por morte deixada pelo seu esposo. Então, vejam, essa renda, tá, é permitida. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, sendo que o valor desses benefícios não pode superar o menor benefício de prestação continuada da Previdência, ou seja, não pode superar o valor de um salário mínimo. Então quer dizer que se o marido trabalhava em outra coisa e deixar uma pensão para a esposa de valor superior ao salário mínimo, a esposa, ao receber essa pensão por morte de valor superior ao salário mínimo, não pode mais ser segurada especial? Não pode mais ser segurada especial. Ela pode receber a pensão, ela pode receber um auxílio reclusão, pode o segurado especial receber auxílio acidente, mas o valor máximo desse outro benefício aí tem que ser de um salário mínimo. Bom, também não prejudica a condição de segurado especial se tiver um rendimento decorrente tendo em vista receber benefício previdenciário porque participava em plano de previdência complementar. A gente não acabou de ver que o segurado especial ele pode participar de plano de benefício, né, de previdência complementar instituída pelo seu sindicato, pela sua associação de classe, pela sua entidade classista? Ora, se ele vai contribuir para a previdência complementar, depois ele vai receber um benefício dessa previdência complementar e não, esse rendimento não prejudica a sua condição de segurado especial. Também o segurado especial, ele pode receber um rendimento proveniente do exercício de atividade remunerada em período de entre-safra ou de defeso. E esse período de atividade remunerada só pode acontecer em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados dentro do ano. Então tem seca, tá na entre-safra, ele não consegue plantar, não consegue colher, ele tem que ter alguma atividade. Então ele vai para o município mais próximo, arranja um emprego. Se essa atividade, tá, respeitar o limite de 120 dias no ano, o fato dele exercer essa outra atividade não prejudica a sua condição de segurado especial,
tá? Também não prejudica a sua condição de segurado especial, tá? Se ele exercer mandato eletivo de dirigente sindical, tá? De organização da categoria de trabalhadores rurais. Então, ele vai ser dirigente sindical do Sindicato de Trabalhadores Rurais. E ele vai ter uma renda, né? Um valor relativo à representação enquanto dirigente sindical. Algum problema porque ele tem uma renda, tendo em vista a sua atividade como dirigente sindical? Nenhum problema, tá? Ele pode também exercer a atividade como vereador no município em que ele desenvolve a sua atividade rural. E ele pode também exercer a atividade como dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais. Quando ele vai ser vereador, quando ele é dirigente de uma cooperativa formada só por produtores segurados especiais, quando ele arranja um emprego na cidade, ele vai ter que contribuir. Então, se ele arranjou um emprego, durante 2 meses, durante aqueles 2 meses, ele vai, como empregado, ele vai sofrer desconto de contribuição nessa categoria. Se ele é exercente de mandato eletivo, todo exercente de mandato eletivo, tá? Quando não protegido por regime próprio, ele vai, né, ter a condição de segurado empregado. Aí, nesse período que ele é vereador, ele vai sofrer desconto de contribuição todo mês, tá? Ele também pode ser, né, parceiro ou meeiro, tá? Então, ele pode firmar um contrato de parceria cedendo parte da terra dele para, né, um parceiro explorar, e ele não deixa de ser segurado especial desde que a área total da terra seja 4 módulos fiscais, desde que ele ceda para a parceria no máximo 50% do imóvel rural. Então, o fato dele ter algum rendimento produzido por esse contrato de parceria não tira dele a condição de segurado especial. Vamos ver o que mais que ele pode ter de renda. Ele pode ter renda de atividade artesanal. Então, ele pode fazer cestas de palha, tá? Ele pode ter, né, atividade de artesanato rural. Quando ele utiliza matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, não tem limite de rendimento. Então, ele vende cestas de palha, e sendo que essa palha foi, né, colhida pelo segurado especial, né, pelo grupo familiar, não tem problema. Ele pode vender quantas cestas de palha ele quiser, porque a matéria-prima foi obtida pelo próprio grupo familiar. E ele pode até vender artesanato utilizando matéria-prima de outra origem. Matéria-prima de outra origem significa que ele vai comprar de outra pessoa que foi quem colheu, tá? Aquele capim dourado, aquela palha e tal. Então, se ele usa matéria-prima de outra pessoa, comprada de outra pessoa, ele não deixa de ser segurado especial, desde que ao vender aquele artesanato, a renda não exceda, a renda mensal, não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, quando esse segurado, tá, exerce atividade de artesanato rural e vende esse artesanato, e a matéria-prima foi ele mesmo, seu grupo familiar que obteve, pode vender artesanato que não tem limite mensal de rendimento. E ele não deixa de ser segurado especial. Quando ele produz artesanato rural com matéria-prima de outrem, ele vai ter um limite mensal. Se ele vender esse artesanato e obtiver no mês até um salário mínimo mensal pela venda do artesanato, ele não deixa de ser segurado especial. Se ele vender artesanato rural que ele fez utilizando matéria-prima de outras pessoas, de quem ele comprou, e essa renda mensal exceder um salário mínimo, ele deixa de ser segurado especial, ele passa a ser um contribuinte individual, tá? Esse segurado especial também, ele pode ter rendimento proveniente de atividade artística. Só que esse rendimento obtido com atividade artística tem que ser, olha só, inferior ao menor benefício de prestação continuada, ou seja, inferior a um salário mínimo mensal, tá bom? Bom, na sequência, nós vamos ver as situações que eu tenho desobediência de requisitos e isso vai provocar a exclusão do indivíduo da condição de segurado especial. Então, isso nós vamos examinar na nossa próxima aula, tá? Até lá, gente.